Essa semana apareceu um vídeo pra mim de um cara tentando fazer rebalem aí, não pela primeira vez, tá? Mas uma das primeiras tentativas dele tentando fazer rebalem em uma placa de PlayStation 3. Eu achei muito legal isso porque lembra muito como eu comecei a fazer trabalho de BGA. Filha da... Ele tá tentando fazer esse processo de uma forma totalmente caseira. E eu achei tão legal isso que eu pedi permissão pra ele deixar eu fazer um react do vídeo e também dar um feedback pra ele e algumas coisinhas que ele pode melhorar também. E pra minha surpresa, ele deixou. Então, dude, if you're watching this, thank you very much. Hope my feedback helps you in some way, shape or form. Eu vou legendar o vídeo inteiro pra vocês, tá? Então só pra esse trabalho eu acho que o vídeo já merece um like. Mas é isso, bora dar uma olhadinha nesse vídeo logo depois, uma palavrinha do patrocinador do canal. A GVG Mall é uma plataforma de venda de keys online, tanto pra Windows e Microsoft Office. E olha só, usando meu código de desconto GDTI, você vai ter 25% de desconto. Então uma key de Windows 10 Pro, que antes estava por R$108, agora sai praticamente por R$80. Depois de comprar e pegar a sua key na dashboard da sua conta, é só digitar SLUI na barra de pesquisa do Windows, colar a sua key e tá tudo pronto. Seu Windows está ativado. Lembrando que o meu cupom de desconto também funciona na hora da compra de qualquer key do pacote Office. Os links da GVG Mall estão na descrição desse vídeo, é só passar lá e aproveitar. Olha que legal, a gente já consegue ver que ele tá usando um setup bem típico da galera que tá começando e não tem muita grana para ter uma máquina de BGA. A gente vê aqui uma máquina de ar quente, uma Yahoo 8786D 2 em 1, pelo jeito ela também tem o ferro de solda dele, né? O ar quente, essa estaçãozinha aí de pré-aquecimento, que na minha sincera opinião é a parte mais importante desse serviço. Essa estaçãozinha de pré-heat tem no AliExpress para você fazer a compra, só que ela tá bem cara ultimamente. E agora também com a taxação aí que de 92% não vai valer mais a pena comprar, tá? Mas para ser bem sincero para vocês, galera, eu acho que se eu soubesse da existência desse cara aí, eu não teria nem comprado a minha IR6000, porque com esse setup que ele tá fazendo aqui, você já consegue fazer rebalem em muita coisa mesmo. Eu não recomendo em placas de PlayStation 3, porque é uma placa extremamente massiva, grande pra caramba, e como vocês vão ver nesse vídeo, ele teve alguns problemas sim na hora de fazer o processo. So, I improved my setup a little bit and try another reballing attempt on a dead PS3 motherboard. This time, I bought a holder for my hot air gun. Ele agora tá segurando a manopla da estação de ar quente com um braço de microfone, que é basicamente o mesmo que eu tenho aqui. E agora também ele tá com um nozzle quadrado, daqueles bem grandões assim, pra colocar aí em cima do chip gráfico. Olhando daqui, parece que ele ainda é um pouquinho menor, deveria ser um pouco maior ainda. Olha que dó, cara. Essa aqui é uma placa de PlayStation 3, daquela que tem, se não me engano, as 4 USBs, que é a versão que tem retrocompatibilidade com o Play 2. Esse PlayStation 3, ele tem basicamente um PlayStation 2 dentro dele, cara. Então, na verdade, essa placa aqui é extremamente rara e ter uma placa dessa funcionando é muito bom. And I also bought a square nozzle. Hopefully I can do a successful reballing this time. First, I want to test out this square nozzle to see what temperature can it bring the motherboard to. I set both the temperature of the preheater and the hot air station to 200 degrees Celsius. Tá, uma coisa que eu já tô percebendo aqui é que, infelizmente, o bocal ele tá muito longe do chip, tá? Se você percebe dessas máquinas de rebalem mais profissionais, a galera usando, você vê que eles colocam o bocal em cima do chip, lá em cima dele mesmo, como se não tivesse nenhum espaço sobrando, né? E outra coisa também, eu não sei o quão calibrada que é essa estação da Yahoo, mas muitas das vezes esses 200 graus que falam ali no display, pode ser que sejam mais ou pode ser que seja menos. O certo, na verdade, é você não começar com 200 graus. O certo é você ter um período aí de saturação da placa. Você vê que a base dela tá ali em 200 graus. Para uma placa desse tamanho, cara, tá pouco. Tá bem pouco. Tá, eu chutaria aí pelo menos uns 280, quase 300 graus, justamente porque essa base de pré-aquecimento também não tem um bocal de ar quente embaixo, né? Por isso que é recomendado você ter uma máquina profissional daquelas tipo da Hikari, Ronton da vida, para você fazer placa-mãe de console, porque ele, além de ter o bocal em cima, ele também tem o bocal embaixo, que vai auxiliar aí a fazer a remoção do chip da maneira mais fácil, tá? Sem contar que quando você tem um pré-aquecedor desse só com o IR, né, só com o infravermelho, se a placa não tem nenhum tipo de sustentação, ela pode ir envergando, tá? Isso acaba com a placa justamente porque ela é muito grande. It seems to me that the nozzle is a bit far away from the GPU, so I try to bring it closer. Mais perto, meu filho, coloca mais perto. Um pouquinho mais, por favor. It seems 170 degrees Celsius is the maximum temperature the motherboard can achieve using this setting. Seria bom ir um pouquinho mais perto. To bring the motherboard to 250 degrees Celsius to melt the solder balls, I think I need to set my hot air station to 280 degrees Celsius. Isso é uma parte muito importante que ele tá falando. Muita gente que tá começando nessa área se entope muito ou se confunde muito. Ali no Thermopar, gente, nos meus vídeos mesmo, eu falo pra vocês que o Thermopar da minha IR6000 ele mente
mente muito. Por quê? A temperatura que tá ali não é exatamente a temperatura do resto da placa. É uma temperatura meio que falsa, né? Uma leitura meio falsa. Porque ali pode estar falando 174 graus, que nem tá ali, mas o resto da placa em si não tá numa temperatura ideal para manter essa temperatura do bocal, que tá ali no Thermopar. Então, na verdade, naquela superfíciezinha ali tá 174, mas você vê mais no centro do chip, ou nas esferas de solda mesmo, a gente vai ter uma temperatura ali de mais ou menos 100 graus, 120 graus, tá? Tem sempre essa discrepância, esse delta de temperatura. Então, para mitigar isso, ele já começou aumentando a temperatura do ar quente, o que, sinceramente, na minha opinião, não é muito bom. Tá certo que essa pessoa aqui não tem, por exemplo, um controlador PC410 para fazer as rampas, né? Mas dá para fazer a rampa ali mais ou menos na mão. Então você começa com 100 graus, deixa ali por uns 3 minutos ou 2 minutos, que seja. Aumenta para 160, deixa ali mais uns 2 minutos. Depois para 190, deixa mais uns 2 minutos. Depois vai para 230, deixa mais 4 minutos. Isso com a temperatura da base ali em 280 graus, creio eu, tá? Eu nunca usei uma base dessa. Eu sei que essa base é muito boa, tanto que eu queria uma, mas não vai dar mais pra comprar. Fazendo tudo isso, eu tenho certeza que esse chip vai sair bem facinho fazendo isso. At this point, I realized that the nozzle is a little bit out of alignment, so I spent some time to adjust it. Deixa mais perto também, por favor. I have already applied flux at the very beginning, but I'm not sure if that was enough. So I add a little bit more flux to the GPU. Parece que sim, mas colocar um pouquinho mais de fluxo não tem problema não. Ó, você vê que a temperatura do Thermopar já tá 213 graus. It is close to the melting temperature, so I check if the GPU is loosening up or not. But it is still firmly attached to the motherboard. Totalmente sólido ainda as soldas. Por quê? I further tune up the hot air temperature, which I believe is my first mistake. I think I set the temperature too high, and you can see the increase of temperature is too fast. Você vê, ó, que a temperatura do Thermopar tá a 234, o chip já era pra estar saindo, mas as soldas estão totalmente sólidas ainda. Por quê? Porque o resto da placa tá dissipando o calor do chip gráfico. A solução pra isso é você aumentar a temperatura da base, pra placa pegar mais calor ali, saturar de calor. Lógico, também não pode ser uma temperatura muito alta, né? Eu diria que uma temperatura ideal pra deixar a placa ali por baixo seria 120, 110 graus, né? De 120 a 130 ali, a placa estaria em uma temperatura boa pra você fazer o resto da solda. Ó, tá vendo? Ó? Tá 240 no Thermopar, o bagulho ainda tá sólido. E a base tá ali, ó, 200 graus. O super trunfo disso aqui, gente, é a base, é a temperatura da base. Mesma coisa da IR6000. Tem muita gente que não consegue usar a IR6000 porque não sabe que o super trunfo da IR6000 é a temperatura da base. The GPU is not moving at all. I panicked and tune up the temperature of the hot air station even further. Essa frase que ele falou é muito legal porque aconteceu muito comigo. I panicked. Eu entrei em pânico e aumentei ainda mais a temperatura. Nossa, eu acho que eu tô um pouquinho overexposed, peraí. Agora sim. Você entrar em pânico enquanto você tá fazendo trabalho de BGA é algo muito engraçado porque acontece com todo mundo, cara. Não tem jeito. As primeiras, sei lá, 10 vezes, você sempre vai entrar em pânico quando alguma coisa não tá dando certo. É incrível, mas é um erro, tá? Quando você vai fazer trabalho de BGA, você tem que estar bem calmo. Hoping that the solder balls would melt soon, but the GPU is still not moving at all. Ainda não tá se movendo. Que pena. Olha a temperatura no Thermopar, 263, cara. Você manter esse chip nessa temperatura o tempo inteiro, cara, mata ele, viu? At this point, I started hearing popping sounds. Ah, não. Both the popping sounds and the high temperature reading make me panic even more. I really don't know what to do at this point. The solder balls are not melting, and the GPU is not moving. Já era, gente. Tá, a placa deu o que a gente chama de popcorn, né? Deu bolha. Isso acontece quando você tem uma alta temperatura no chip por um longo período de tempo. Tá? A umidade que tem na placa, na PCB e também no chip gráfico, né? No substrato, quer sair de qualquer jeito. Pela alta temperatura, ele acaba estourando as camadas da PCB, tá? Isso que é o famoso popcorning, ou pipocamento, bolha, enfim, tá? Pra gente mitigar isso, essas placas têm que ficar numa estufa, tá? Por, sei lá, 65, 70 graus, por mais ou menos ali umas 6, 7 horas. Isso tira toda a umidade da placa e diminui as chances disso acontecer, tá? Você ainda não pode colocar uma alta temperatura que vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a delamination das camadas, beleza? It is already close to 280 degrees Celsius. Theoretically, all solder balls should have melted, but the GPU is still firmly attached to the motherboard. I panicked even more and tuned up the preheating temperature. Agora que ele aumentou a temperatura da base. Mais pop. I'm really not sure what to do at this point. I know if I further increase the temperature, I will kill the motherboard instantly. Os but the GPU is not moving at all.
That means the solder balls beneath it are not melting. Should I just wait like this? While waiting, I hear 2 really loud pops. Oh, não. I think this motherboard is now dead. Já tava morto faz muito tempo, meu amigo. Still not moving at all. Se tirar esses chips de PlayStation 3, gente, é muito difícil, cara. A primeira vez que eu tentei rebalem foi numa placa de PlayStation 3. Maior cagada da minha vida. Enquanto isso tá ali, ó. O número de popcorn já tá em 17. E não sai, velho. O chip tá ali, ó. Não sai. Enquanto isso no Thermal Power, 287. The temperature is now close to 290 degrees Celsius. I noticed when I push the GPU from this side, it's not moving at all. But if I push from another side, it moves a little bit. According to my previous experience, only some solder balls has melted. If I force the GPU up at this point, I will also pull up some traces from the motherboard. Exatamente, você tem que esperar totalmente as esferas de solda ficarem líquidas para você tirar tudo, tá? Senão você vai arrancar pad para todo qualquer lado, a gente não quer isso. Mas é basicamente aquilo que eu falei, é a combinação do bocal tá muito alto, tá? Tem que colocar bem pertinho do chip e também a temperatura da base que tá muito baixa, tá? Coloca em 250, 280 graus aí, porque pelo menos o que dá pra ver aqui no vídeo é que essa placa ela fica bem perto das resistências de infravermelho, né? Mas você consegue perceber também que a placa já tá, ó, envergando aqui, ó. Tem que ver alguma maneira de colocar algum suporte embaixo pra placa não envergar com a temperatura. I try to push from this side again. It is still not moving. Não, começou agora. Suddenly it moves. Finalmente. So I know it's time to pull the GPU up. Mas enquanto isso, olha o número de pipocamento ali, ó, 28. Tirou! Finalmente. When the motherboard cools down, I do a close-up inspection and notice at least 2 missing pads. Tem uns The dois 2 pads missing faltando. pads can be found on the GPU, which means my third reballing attempt is also a failure. Às vezes não, cara. Esses pads que saem, tem que dar uma olhada a ver se eles não são no stuff, né? Muitas vezes esses pads que são GND, eles saem de qualquer jeito mesmo, tá? Então é sempre bom checar, porque muitas das vezes você acha que o seu trabalho foi pro vinagre, só que na verdade só foi um pad ali que não é usado que saiu, né? Então ainda dá pra fazer o resto do serviço. Mas olha só que interessante. Ele esquentou tanto o chip, mas tanto, que as memórias, cara, olha o que aconteceu com as memórias. As esferas de solda que tem embaixo das memórias, elas se esmagaram, tá? Porque esse chip aqui, né, esse tipo de memória, ele tem o que a gente chama de underfill por baixo. É como se fosse uma epóxia, que nem a gente tem aqui no die do chip. Quando você esquenta o chip desse jeito, tudo expande, né? Então, com esse expandimento e a solda líquida, as esferas meio que ficam juntas e quer sair de qualquer jeito. Então, acontece esse espirramento que a gente tem aqui, ó. A gente tem uma esferinha de solda aqui, a gente tem uma esferinha de solda aqui. Tem muita gente que mata chip de PlayStation 3 colocando muita temperatura, que nem desse jeito aqui. I can also see solder balls squeezing out from the memory chips. So I guess this GPU is dead. Sim, tá I morto. think I made 3 different mistakes in this attempt. First, the preheating temperature is too low. When Certo. setting the preheater to 200 degrees Celsius, it can only preheat the motherboard up to 120 degrees Celsius. I think next time I need to preheat the motherboard to at least 180 degrees Celsius. I also think I set the hot air temperature too high and too quick. Exatamente, muito bem dito, tá? Você não fez uma rampa manual ali muito conservadora, diria eu. Pegou a temperatura e só jogou lá em cima mesmo e vambora. Não tomou muito cuidado com isso, tá? Só ir um pouquinho mais lento da próxima vez. I started hearing pop sounds from the motherboard after setting the hot air temperature to 360 degrees Celsius. I think next time I need to set it no higher than 300 degrees Celsius. Finally, I forgot to wrap the motherboard in aluminum foil. A fita laminada, ela vai ajudar em algumas coisas, sim, tá? Eu ainda colocaria em volta do chip, não tem tanta necessidade nesse teu caso, porque você tá usando um bocal para sua estação de ar quente, que ela já é muito bem direcionada. Então, as chances de você matar algum componente que tá ali ao redor são poucas. Mas se você quer ser mais cuidadoso ainda, pode colocar. I don't know if it helps, but I see other people doing it. If you watch Felix's latest video, you will remember this graph, which is the temperature profile for reflowing. As you can see from the figure, 250 degrees Celsius is the temperature to melt the solder balls and reflow the GPU successfully. I don't understand why in my case I need to bring the motherboard temperature to 290 degrees Celsius in order to melt the solder balls. If you know why, feel free to leave a comment and suggestions below. I always learned a lot from you guys in the comment section. Boa pergunta.
pergunta, cara. Eu sinceramente também não sei, porque talvez seja um profile mais antigo, né? Lógico, eu não tenho acesso aos profiles das máquinas industriais lá em Shenzhen. Eu acredito que 290 é muito alto. Lógico, é um ambiente industrial, é tudo controlado. Os componentes em si não tem nenhum tipo de umidade, vem tudo embaladinho certinho. Então é difícil alguma coisa dar errado, né? Essa última parte do vídeo que agora eu vou fazer em inglês, só pra deixar uma homenagem pra ele mesmo. Ele falou pra mim que ia assistir o vídeo e com legenda em português, que não tinha problema, mas eu vou fazer essa partezinha pra ele. Okay, dude, a couple of tips. Keep the hot air station a bit more low. Don't up your temperature way too much, way too fast. If you do that, you will popcorn your chips. Get yourself a mini oven so you can put the boards in and leave them there for about 5 to 6 hours at 60 degrees Celsius. Doing so, it will remove all the moisture from your board, and that will prevent popcorning even more. You can use aluminum foil. I think that's fine. If you want to be a bit more careful, I think that's totally okay. And please up the temperature on your heated bed, on your preheater. 200 degrees is a bit too low. Start with 270. If you still think that's a bit too low, go to 300. I used 300 degrees Celsius on the base on my IR6000. The base on that IR6000 has about 1800 watts. I don't know how many watts your preheater has, but I'm pretty sure it's going to help. Thank you again for letting me react to your video. Once again, you remind me a lot of myself when I first started, so I think it's an honor to react to a type of video like this. And I hope you can also understand what I'm talking about with the subtitles, you know, with the auto-generated subtitles. Good luck on your next attempt, because I'm pretty sure you're gonna do well and you're not gonna give up just like I did. Before I got a successful reball, I had to do that like 10 times. So you're getting there, don't worry. É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Esse foi um react, não sei se vai ser muito longo ou não, mas é algo aí extremamente importante pra você que tá querendo aprender a fazer rebalem, aprendendo a fazer o trabalho de BGA. Você viu ali que com aquela base de preheat, mais aquela estaçãozinha de ar quente, você consegue sim fazer um rebalem, tá? Mas você tem que se atentar a algumas coisas, né? Você tem que fazer o perfil à mão e tomar bastante cuidado, tá bom? Mas dá pra fazer, não precisa gastar 6 mil reais numa IR6000. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta o que achou do react. Tamo junto, valeu e tchau. Bom fim de semana.